Olá pessoal, tudo bem? Chegando aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante e relevante para a saúde mental e para a saúde pública, que é sobre a questão da dependência química, né? Que nós vamos abordar a questão se a dependência química ela tem cura, né? E se ela tem cura, qual seria essa cura? Bom, em primeiro lugar, eu já abordei em outros vídeos sobre a dependência química de que existe uma diferença entre o usuário de drogas recreativo e o dependente químico, né? O usuário de drogas recreativo ou também chamado bebedor social, né? No caso da bebida alcoólica, aquela pessoa que consegue fazer um uso da substância numa situação de diversão, um ritual de socialização, mas que aquilo não interfere em nada na vida dela, não interfere na rotina profissional, na rotina familiar, nada. Já o dependente químico, a vida dele passa a girar em torno da droga ou da bebida. Quando eu falo droga, né, eu já incluo aí a bebida, né, para a gente não dividir muitos termos, né? Então, quando falo em droga, qualquer tipo de droga, né? Quando a pessoa se torna dependente químico, a vida dela gira em torno da substância, né? E a partir disso, várias perdas na vida da pessoa decorrem do uso dessas substâncias, né? A perda da produtividade profissional, que acarreta muitas vezes na perda do emprego e a dificuldade de se recolocar profissionalmente, a relação familiar ela entra em crise, podendo gerar separações, a saúde também sofre diversos reveses. Então, a dependência química ela é uma doença que ela afeta vários setores da vida da pessoa, né? E realmente é um problema social grave. E daí vem essa pergunta: quando a pessoa vai procurar o tratamento, existe uma cura? É possível a cura da dependência química? Como se dá esse processo, né? Em primeiro lugar, que é importante que tanto o familiar quanto o próprio paciente reconheçam que a dependência química é uma doença, né? Porque a família tende a achar que safadeza, vagabundice, sacanagem, uma série de coisas, né? E não compreende que de fato é uma doença. E o próprio paciente também, né? Ele, via de regra, vem com aquela desculpa: não, eu bebo só quando eu quero, né? Quando eu quiser parar, eu paro, né? Ele negligencia, né? E minimiza os efeitos da relação que ele tem com a substância, que é uma relação de dependência, né? Então não reconhece como sendo uma patologia. Então é importantíssimo reconhecer que sim, a dependência química é uma doença, né? Sobretudo uma doença familiar e até mesmo uma doença social, né? Então surge essa pergunta: existe uma cura, né? Se a gente pensar do ponto de vista da medicina, se a gente usar aqueles parâmetros da medicina, a conceituação da medicina de doença e cura, né? Nós diríamos que a dependência química não tem cura, né? Mas será que é possível pensar a dependência química estritamente pelos parâmetros da medicina? Porque a medicina ela tem um conceito estanque, né, de doença e cura, né? Um conceito estático, né, no sentido assim, uma relação mecânica. Pô, quebrei um braço, fiz o tratamento, engessei, tomei os remédios, eu curo e pronto, estou curado. Estou gripado, né? Estou com febre, tomo uma medicação, descanso, faço tratamento, eu estou curado. Então, a relação doença e cura na medicina é essa relação causa e efeito, né? Apareceu a doença, tratou, curou, pronto, vida que segue. Será que a dependência química é dessa forma? Né? Não é. Aliás, não só a dependência química, como todas as patologias, todos os transtornos que envolvem a psique humana,
que envolve o emocional, o mental, a subjetividade humana, é uma relação muito mais complexa e não é uma relação estática, é muito uma relação, assim, como é que eu diria, contingencial, circunstancial, né? Ou seja, esse processo de cura, ele depende de uma série de circunstâncias e não é um conceito estático. Ah, o sujeito está curado para sempre. Não, por isso que assim, a gente não vai... A primeira questão, né, a se colocar é, não vamos usar esse termo cura, porque esse termo cura remete ao conceito de medicina, de que a doença foi tratada, obtém-se a cura, pronto, ela não dificilmente reincidirá, né? Claro que depende da doença. Mas com a dependência química não é assim. Então eu vou substituir esse termo de cura para usar um conceito, até assim, vamos usar um conceito até da psicanálise, né? De responsabilidade pelo seu desejo, né? Então, ao invés de a gente falar em cura, vamos falar da responsabilidade pelo próprio desejo. E eu vou explicar o que é isso. Primeira questão que, assim, o dependente químico, quando ele vai para o tratamento, a grande ilusão dele, a grande fantasia dele, né, é que ele vai obter uma cura, que essa cura vai possibilitar que ele faça uso da bebida, se ele for alcoolista, que ele faça uso da cocaína, do crack, a maconha, qual que seja a droga de eleição dele, que ele vai poder fazer uso dessa substância sem ter os malefícios que ele tinha antes como dependente, né? Então, ou seja, o tratamento, a cura seria possibilitar que ele pudesse fazer uso da substância sem ter maiores consequências, né? Ficando claro que isso daí está na ordem do sonho, do ilusório, da fantasia do paciente, né? Ele fantasia que é isso. Então, o nosso trabalho com a dependência química, sobretudo inicialmente, é sensibilizar para a gravidade da doença, que não é uma doença como no conceito da medicina, que fez o tratamento vai curar de uma vez por todas, e que daí ele está liberto da dependência, que ele pode usar socialmente. Não, não é isso, né? A gente tem que sensibilizar que a dependência química é uma doença que constantemente vai se exigir que o paciente se empenhe, né, em, como eu posso dizer, lidar, né, com as tentações do dia a dia em relação ao uso da substância, né, porque quando a gente fala aqui do ponto de vista da medicina não tem cura, por quê? Porque a dependência química, quando ela se instala, os nossos neurônios, eles guardam ali uma memória da dependência química. Então, você pensa, a pessoa que é dependente químico, e ela fazendo o tratamento ou não, ela consegue parar de fazer uso da substância, essa abstinência, ela pode durar anos, 5, 10, 15 anos. Se numa situação ali de comemoração de Réveillon, de Natal, do aniversário, a pessoa toma ali uma cervejinha, toma um vinho, o que pode acontecer? Esse primeiro gole pode desencadear uma recaída, que a pessoa vai voltar aos parâmetros de uso que ela tinha daquele tempo, né? Isso daí a gente está cansado de ver no tratamento pacientes que conseguiram, muitas vezes, parar, cessar o uso da substância, sua vida progrediu em vários aspectos, e aí a partir de um lapso, né? Um lapso é quando tem esse, usou, tomou um gole ali, uma cervejinha, aquele dia, pronto, vida que segue. Só que desse lapso pode vir outros lapsos e podem desencadear uma recaída, que aí o paciente começa a fazer o uso abusivo diariamente, e aí ele volta àquele padrão de uso que ele tinha anteriormente. Então isso é muito fácil de acontecer, né? Eu iniciei a minha trajetória no trabalho da dependência química quando eu fazia estágio na faculdade no segundo ano,
E ao longo dos meus 5 anos de faculdade eu sempre fiz estágio na área de dependência química, trabalho num CAPS de dependência química há 25 anos por aí, né? Até perdi as contas, mas nas minhas contas é assim, eu trabalho com a dependência química desde junho de 1990, então são aí 33 anos, né? E eu vi muito isso, estou muito habituado a ver essa situação do paciente, ele negligencia essa relação de dependência com a droga e é muito fácil ter a recaída. E a recaída, ela faz parte do tratamento, né? É muito difícil aquele paciente que começou a fazer o tratamento, ele já alcança a abstinência e mantém essa abstinência para o resto da vida. Isso é muito difícil, né? Mas existem pacientes que fazendo o tratamento conseguem manter a abstinência para o resto da vida, pacientes que mesmo sem fazer o tratamento também conseguem isso, mas você vai me perguntar, isso é quantos por cento na população? 0,000,0%, né? É muito raro e é muito difícil. Então, o tratamento da dependência química exige tratar o paciente, né? Muitas vezes ele vai precisar da medicação por conta da síndrome de abstinência, que são aqueles sintomas que o organismo emite quando a pessoa para de usar a droga, ela vai precisar de uma medicação e uma desintoxicação nesse primeiro momento. Se esse paciente, além da dependência química, ele tiver outros transtornos psiquiátricos associados, que é o que a gente chama de comorbidade, também ele vai precisar fazer um tratamento dessas outras patologias, então tratamento também medicamentoso, né? Um tratamento psicoterápico, o paciente rever suas questões individuais, sua história pessoal, suas relações emocionais, né? O paciente da dependência química também responde muito bem ao tratamento de grupo, então a psicoterapia grupal ela é muito interessante, muito bem-vinda e principalmente, né, fundamentalmente, o tratamento familiar. Nós precisamos tratar a família também, porque a dependência química é, sobretudo, uma doença familiar, né? É um adoecimento das relações familiares. Então você tem que trabalhar essa relação doentia, essa codependência, como a gente chama, né? Para que a gente consiga um maior sucesso aí no tratamento. E é importante esclarecer, quando a gente fala aí dessas expectativas de cura, porque a família também, a família e o paciente vêm com o desejo de que o tratamento, o objetivo do tratamento é parar com o uso da substância, ou seja, a abstinência, e que isso seria a cura, né? Então a gente precisa esclarecer, ter claro que hoje em dia o que a gente vê como objetivo do tratamento não é simplesmente a abstinência. A abstinência é uma parte ou uma possível consequência, mas não necessariamente. E segundo ponto que parar com o uso de drogas não vai fazer com que esse paciente esteja no auge da sua saúde mental, não vai fazer com que a sua vida vire um mar de rosas e muito menos vai ser também a fonte da harmonia familiar, né? Quando você tira a droga, você está tirando ali apenas um dos focos, porque na dinâmica familiar, enquanto o paciente está fazendo uso da droga, a doença familiar fica ali canalizada nele. Olha, esse camarada, pelo fato dele usar a droga, ele é a causa da desgraça familiar. Se ele não usasse droga, nossa vida seria uma maravilha, né? Então a droga parece ali como o vilão, o bode expiatório, né? Mas quando esse paciente ele começa a melhorar e ele sai desse lugar do doente da família da ovelha negra, a doença familiar, os outros conflitos vão aparecendo, vindo à tona, né? Então é cômodo, né, para a dinâmica familiar que tem ali esse bode expiatório, esse depositário da doença familiar, porque enquanto ele é doente nós somos saudáveis, né? Então por isso que a gente tem que trabalhar a família para que cada um assuma ali o seu
papel, a sua responsabilidade em toda essa conflitiva familiar, né? E também do paciente que, mesmo sem a droga, ele vai enfrentar as angústias, os conflitos e as frustrações da vida do dia a dia que todos nós estamos sujeitos, né? Então, o tratamento vai possibilitar ao paciente ter um leque de escolhas de como direcionar a sua vida de uma forma produtiva, né? Bom, mas voltando aí à cura, se você está falando, Roger, que então assim o objetivo não é apenas ficar sem a droga, o que é, né? Porque a gente sempre imagina essa questão da cura, ainda do parâmetro da medicina, que seria ali o objetivo, que a partir dali tudo seria uma maravilha, né? E eu falei que isso é contingencial, né? É circunstancial. Então, o que a gente coloca como objetivo do tratamento, né? Aí eu vou até tomar aí uma analogia da psicanálise, pegar uns ditos de Freud e de Lacan, que o Freud, em certo momento, ele falou, né, pensando até nessa questão da cura da psicanálise, do final de análise, o que seria, e um Freud, em determinado momento, se eu não me engano, no texto Construções em Análise, não, Construções em Análise, ou é no esboço, do esboço de psicanálise, texto de 1938, um dos textos ali para o final da vida do Freud, em que ele diz que o final de análise seria o rochedo da castração, né? E o Lacan, ele em um determinado momento, ele também fala do final de análise seria a travessia do fantasma, né? Então, não entrando aprofundadamente nas conceituações psicanalíticas, mas o que o Freud quer dizer é que, assim, quando se fala na castração em psicanálise, se fala ali na relação edípica, que é quando o sujeito, a criança, ela tem um corte emocional ali na relação com a mãe, que assim, quando o bebê nasce, ele e a mãe formam ali uma célula narcísica, uma relação de plenitude em que o bebê completa a mãe e a mãe completa o bebê, e que o pai entra nessa relação assim para cortar, para mostrar para a criança que, olha, aqui, né, quem é o objeto de desejo da sua mãe sou eu, você vai ter que se virar para viver os seus desejos fora da relação familiar. Então seria assim a introdução do sujeito na dimensão do desejo. E o que é o desejo? O desejo é a falta, é a incompletude. Então, quando a gente usa essa metáfora para falar aí da relação do filho, que quando o filho nasce ali, ele tem a separação ali do corpo da mãe, do útero materno, aquele estado de plenitude, ele é introduzido ali na marca da falta. Então, o ser humano ele é caracterizado por ser um ser incompleto, um ser faltante. E o tempo todo durante o nosso desenvolvimento, a gente busca formas de preencher essa falta. E a droga, ela é meio que um símbolo aí desse seio materno, que amamenta, que preenche, que completa, né? Porque sob efeito da droga, o sujeito ele está ali totalmente pleno, ele não sente a falta, ele não sente a angústia. Então eu dou um exemplo para os meus pacientes, né? Que eu digo, olha, que o sujeito ali naquela questão da droga, ele pode estar ali na Ucrânia, caindo bomba para tudo quanto é lado, e ele é lá com o cachimbo dele, usando crack, que para ele tá beleza, ele não quer saber de nada, né? Então, assim, você vê na Cracolândia, nas situações de rua, que tá o frio, o caos que for, o camarada ali passando fome, frio, se ele tá com a pedra dele, ele não quer saber de nada. Então, a droga, ela tem essa propriedade de amortecer diante das angústias. E quando você tira a droga da pessoa, ela tem que reaprender a viver a vida encarando a sua completude, que ela vai sofrer perdas, angústias, conflitos, e que isso tudo ela vai ter que encarar sem a droga. Então é todo um processo de amadurecimento do ego, né, de reestruturar o ego para lidar com essas situações, né? E que quando o Lacan fala também da travessia do fantasma, né, que assim, o fantasma é essa relação que a gente tem com o objeto de desejo, nessa relação imaginária, então também remete a essa situação de incompletude, né? Então, o que a gente poderia dizer que o objetivo do tratamento seria mudança psíquica, seria, 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 mudança psíqui
o sujeito começar a lidar com a sua incompletude, né? O sujeito dá a sua resposta ao seu desejo, à sua falta, ou seja, o que eu vou fazer da minha vida amorosa, o que eu vou fazer da minha vida profissional, o que eu vou fazer da minha vida financeira, o que eu vou fazer da minha vida social. A partir desse momento que eu posso fazer as minhas escolhas e ser responsável por ela, então esse momento a gente poderia dizer que é o objetivo do tratamento, que o sujeito ele consiga essa autonomia para responder ao seu desejo, né, sem a mediação da droga, né? Então, por quê? O dependente químico, toda a relação dele com a vida, toda a relação dele com o desejo é mediada pelo objeto droga. É a partir do objeto droga que eu me posiciono diante da vida. Então, o objetivo do tratamento seria que o sujeito desse essa resposta diante do seu desejo sem a mediação do objeto droga, né? Então, isso insere o sujeito numa dimensão de mudança psíquica, né? Mudança psíquica, mudança de escolhas. E quando o sujeito ele tem essa mudança, automaticamente ele vai mudar o cuidado consigo mesmo, ou seja, o autocuidado. Ele vai reavaliar melhor suas relações sociais, ou seja, sair daquele ambiente ali das amizades, do uso da droga, dos ambientes inseridos na droga, a ociosidade de vida cotidiana e da ociosidade mental, ou seja, do sujeito começar a utilizar de uma forma mais produtiva a sua capacidade mental, né, a sua criatividade, suas potencialidades intelectuais. Então esse é o objetivo. Quando o objetivo do tratamento está focado na mudança psíquica, a abstinência ela passa a ser uma consequência, né? Porque quando eu passo a me cuidar melhor, quando eu reavalio melhor minhas relações, meus objetivos de vida, dificilmente eu vou escolher ir para situações de autodestrutividade. E se eu for, eu vou me responsabilizar por elas, né? Porque desejo e a escolha são passíveis, é algo que está na mão do sujeito. Então, no momento que, se ele escolher fazer uso da droga, tiver uma recaída, ele sabe que aquilo vai ter consequências, então ele vai responder por isso diante de si mesmo, né? Então, quando o sujeito adquire isso, a gente pode dizer que é o objetivo do tratamento. Agora, isso é estático? Isso é eterno? Isso é até o final da vida do sujeito? Isso não podemos garantir. Isso só quem pode garantir é o próprio sujeito, né? Por isso que eu digo que é circunstancial, é contingencial. Então, no momento que o sujeito está nesse processo de autocuidado, de reavaliar suas escolhas de vida, de crescimento, de desenvolvimento, então, nesse momento, ele estaria, entre aspas, curado, né? Mas, ao invés de dizer curado, vamos dizer assim, está em harmonia consigo mesmo. Isso daí teria duração de quanto tempo? Não sabemos. Isso daí é impossível de se dizer, né? Como eu já dei exemplo. Tem pessoas que conseguem esse processo, isso dura 15, 20 anos. Nesse período, a pessoa pode ter uma recaída e ela pode reviver isso de novo, ela ter uma recaída, voltar para o tratamento, repensar essa questão e vida que segue. Ela pode iniciar um novo ciclo. Mas o que a gente tem que deixar aqui claro, que o processo de melhora do paciente, o processo do desenvolvimento dele no tratamento, não é uma coisa estanque, não é uma coisa estática. Ele tem ainda caminhos para continuar se desenvolvendo, como ele está sujeito a ter recaídas, pode voltar à estaca zero, mas também pode se recuperar e voltar ao mesmo processo de desenvolvimento que ele atingiu, não é? Então, essa que é a questão, porque não existe essa cura estática, porque o ser humano é um ser em constante mutação, o ser humano é um ser instável, mesmo nós que não
fazemos uso da droga, somos os normóticos, né? A gente tem as nossas crises, temos nossos altos e baixos, né? Que dizer então da pessoa que está numa vulnerabilidade emocional maior, né? Então, o que é importante de tudo isso, o que a gente procura resgatar, é essa questão do autocuidado, né? Se a pessoa ela cuida desse seu jardim interno, né? Ela cuida dessa sua vida interior, do seu desenvolvimento pessoal, social, espiritual, afetivo, se ela está nessa linha do autocuidado, mesmo diante das crises de possibilidades de recaída, ela poderá, né, encontrar uma outra resposta que não seja a droga. E por isso que também é muito importante que mesmo quando o paciente finaliza o tratamento, que ele entre no processo de alta, que ele procure uma atividade que seja satisfatoriamente bem, né, para o seu lado emocional, para o seu ego, que ele desenvolva as suas capacidades. Pode ser na arte, na música, tem tantos pacientes que a gente acompanha aí que desenvolvem habilidades musicais. Tem um grande amigo aí do tratamento nosso aí que ele se encontrou aí no rap, está fazendo o maior sucesso, né? Então, temos aí pessoas que no esporte, né, no esporte também, que a gente conhece que se deram muito bem, pessoas que se encontraram na vida religiosa, pessoas que se encontraram nas artes, né, nas atividades físicas. Então, existe uma gama de atividades que a pessoa pode se encontrar, e quando a pessoa encontra essa atividade que traz esse bem-estar, é o que a gente chama aí de a prevenção da recaída, porque quando você está ocupando a sua mente de forma produtiva, quando você está ocupando o seu tempo de forma produtiva, sua criatividade está aflorando, seu desenvolvimento tá fluindo, né? Então esse é o objetivo. Então, se você não precisa estar numa instituição de dependência química, se tratando ali nesse lugar de paciente de dependente químico, mas se você continua com o objetivo do tratamento, que é o autocuidado, o autoconhecimento, em qualquer atividade que você se empenhar, você vai conseguir trilhar o seu caminho livre das drogas. Mas isso é uma responsabilidade, uma escolha sua, que todos os dias você tem que afirmar, ok? Bom, quem gostou aí desse vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que ele tenha acesso a muitas outras pessoas. E deixo aqui o meu grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo, ok? Fique com Deus.